Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo que eu estava refletindo nos últimos dias e que é algo que tem mexido muito com o meu coração e eu vim compartilhar com vocês. Dificuldades todo mundo passa na vida e existem 3 coisas que nós não podemos falar para Deus. Essa mensagem eu ouvi há um tempo atrás na igreja, enquanto isso eu fui anotando tudo no celular. E eu estava refletindo durante essa semana e me deparei com essas anotações passadas e resolvi compartilhar com vocês. Eu espero que vocês gostem. Então, quais são as 3 coisas que nós não devemos falar para Deus? Essas 3 coisas nós vamos falar baseado no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Vamos ver o que diz? E diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Então a primeira coisa que nós não podemos falar para Deus é: por que isso está acontecendo comigo? Quando nós estamos em um momento de dificuldade, geralmente a gente costuma fazer essa pergunta e questionar a Deus: por que isso está acontecendo comigo? E aqui nesse versículo, na primeira parte dele, nós podemos observar que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a todos os homens. O que nós podemos entender nisso? Que o que está acontecendo com você não acontece somente com você. As tentações aqui no caso podem ser levadas como provações. As provações que acontecem na sua vida são comuns a todos os homens. Todo mundo passa por problema, todo mundo passa por dificuldades, por momentos difíceis, por provas. E isso não é comum só a você, isso é comum a todo mundo. E se a gente for parar para pensar, tem gente passando coisas ainda piores do que nós. Nós somos muito abençoados por Deus ainda na dificuldade. Então a primeira coisa que você não deve questionar a Deus é isso, porque isso não está acontecendo só com você. A segunda coisa que você não pode falar para Deus é: eu não consigo suportar isso. Quando a gente está em um momento de dificuldade, a tendência também é a gente falar: nossa, a luta está tão difícil que é difícil suportar. Mas nós podemos verificar na segunda parte desse versículo que, primeira coisa, e Deus é fiel. Isso é incontestável. Deus é fiel e Ele nos tem como filhos. Então Ele está cuidando de nós. Deus, Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Ele não é um Deus fraco que simplesmente Ele perde a força quando a situação fica difícil, ou Ele perde o controle quando a situação fica difícil. Não, ainda assim, em meio ao problema, Ele ainda está no controle. E o versículo diz mais: Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então, quando nós falamos: a gente não consegue suportar, lembrem desse versículo. Deus não dá uma situação tão difícil que nós não consigamos suportar. Isso que nós estamos passando é uma situação suportável ao nosso limite. Deus sabe o quão forte você pode ser. Deus sabe a situação que você está vivendo e o porquê você precisa passar por ela. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas isso não significa que porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, nós não vamos passar por problemas. Muito pelo contrário. O próprio Cristo falou que no mundo nós teríamos aflições. Ou seja, as aflições vão acontecer, mesmo sendo a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Porque no final das contas, quando nós chegarmos no objetivo final, nós vamos olhar para trás e vamos ver que tudo o que nós passamos foi necessário para o nosso crescimento, foi necessário para o nosso amadurecimento. Algo foi importante para nós ter passado por aquela situação, por aquele deserto. E na próxima parte do versículo, nós descobrimos a terceira coisa que nós não podemos falar para Deus, que é: meu problema não tem solução.
Às vezes nós chegamos em um momento tão difícil das nossas vidas que a gente simplesmente perde as esperanças e começa a falar, isso aí deixa pra lá, porque isso não tem mais jeito. E quando nós falamos isso, é um caso muito sério, porque a gente está colocando Deus dentro de uma caixinha e falando que Ele não tem poder para isso, que Ele simplesmente é limitado. Nós limitamos o poder de Deus. E isso é uma coisa que é impossível. É impossível nós limitarmos o poder de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer até o impossível. Então, na terceira parte desse versículo, nós podemos ver que, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então, quando a gente fala que meu problema não tem solução, a gente está falando que Deus perdeu o controle da situação. Mas Deus não perdeu o controle da situação. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra que quando nós formos provados, o próprio Deus vai providenciar um escape. Esse escape não é uma fuga para os seus problemas, porque a gente nunca vai fugir dos problemas enquanto estivermos aqui na Terra. Somente quando formos para o céu que nós vamos fugir dos nossos problemas, que nós vamos ter esse alívio. Mas enquanto estivermos aqui na Terra, nós vamos ter sim aflições. Então o que é esse escape? Esse escape é a força necessária que você precisa para vencer aquela situação. Esse escape é uma porta de saída para Cristo. Uma porta de saída que te leva para aquele que pode resolver os seus problemas. Basta você crer e confiar. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Eu espero que tenha vindo de encontro ao que você está passando no momento. Pare de questionar a Deus. Pare de querer se colocar numa posição de como se você tivesse direito de exigir alguma coisa. Nós temos tudo pela graça de Deus, Ele nos dá de graça, Ele nos dá por misericórdia, por amor a nós. Ele nos dá muito além do que aquilo que nós merecíamos. Eu sou uma pessoa como todo mundo, não é porque eu estou trazendo essa reflexão que eu sou perfeita, eu estou longe disso. Muito pelo contrário, eu já fiz esses questionamentos para Deus. Eu percebi que eu não devo me colocar num lugar de questionar. Eu me devo colocar num lugar de aprender. Deus, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? O que o Senhor quer que eu aprenda? Deus quer que você aprenda algo, então dê o braço a torcer, abra seu coração, aprenda aquilo que Ele quer te ensinar, que eu tenho certeza que essa situação vai passar muito mais rápido do que você imagina. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma reflexão e compartilhe esse vídeo no Facebook para os seus amigos. Eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas que têm questionado a Deus em momentos difíceis, vai edificar a vida delas e você vai ajudar também no crescimento desse canal para que a gente possa fazer ainda mais vídeos, ainda mais reflexões, ainda mais curiosidades, coisas legais que nós temos postado por aqui. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!